O relógio já marcava quase 8 da noite, quando Samuel, um mecânico simples e calejado pelo trabalho, decidiu encerrar o expediente. As mãos ainda estavam marcadas de graxa, e o corpo pesado denunciava a rotina dura de quem passava os dias abaixado embaixo de carros velhos, tentando dar vida a motores que muitos já consideravam perdidos. Ele fechou a oficina, jogou o pano de estopa sobre o ombro e seguiu pela rua silenciosa, pensando apenas em chegar em casa, tomar um banho quente e descansar. O bairro estava quase deserto, iluminado apenas pelos postes antigos que lançavam uma luz amarelada sobre o asfalto. Enquanto caminhava, Samuel ouviu uma tosse fraca. Parou. Seus olhos se voltaram para a escadaria de um prédio antigo, onde uma menina muito magra, de não mais que 10 anos, estava sentada no primeiro degrau. A pele era pálida e os olhos grandes pareciam carregar uma mistura de tristeza e coragem. Ela ergueu o rosto e, ao vê-lo, abriu um sorriso tímido. Então, com uma voz doce, mas frágil, disse algo que o paralisou por um instante. "Moço, você pode me carregar até lá em cima? Se fizer isso, eu te conto um segredo." Samuel franziu o senho. Não a conhecia, nunca a tinha visto antes. O pedido era estranho, mas ao mesmo tempo havia algo naquela voz que mexeu com ele. Era como se o mundo tivesse silenciado e apenas aquele chamado importasse. Ele se aproximou devagar. "Você está sozinha aqui? Onde estão seus pais?" perguntou, olhando ao redor. A menina balançou a cabeça e respondeu com simplicidade. "Eu moro aqui, mas não sou daqui. Só preciso que alguém me ajude a subir. Você pode?" A resposta enigmática deixou Samuel ainda mais confuso. No entanto, ao reparar nas pernas frágeis da garota, que tremiam a cada tentativa de se levantar, algo dentro dele se quebrou. Por um instante, lembrou da própria infância, quando também dependia da bondade de estranhos para conseguir ajuda nos momentos mais difíceis. Suspirando fundo, ele estendeu os braços. "Tá bem, eu te ajudo." Ela sorriu, e esse sorriso parecia esconder tanto dor quanto esperança. Samuel a pegou no colo com cuidado. O corpo da menina era leve, tão leve que parecia carregar apenas ossos e segredos. Ao apoiá-la contra o peito, sentiu a respiração acelerada dela e um calor febril que o preocupou. Quando começou a subir o primeiro lance de escadas, ouviu a menina sussurrar, quase como se falasse para si mesma. "Você vai entender tudo quando chegarmos lá em cima." Samuel não respondeu. O coração batia forte, não apenas pelo esforço físico, mas pela estranha sensação de que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Samuel subia lentamente o primeiro lance da escada estreita. O prédio parecia antigo, com paredes descascadas e um cheiro forte de umidade misturado à comida velha que vinha de algum apartamento. O peso da menina era leve demais, mas o que realmente pesava em seus braços era a estranheza da situação. Ele não sabia nada sobre aquela criança, quem era, de onde tinha vindo, se realmente morava ali. Qualquer um em seu lugar poderia simplesmente deixá-la onde estava e seguir o caminho para casa. Mas Samuel não era esse tipo de homem. Desde cedo, aprendera que a vida era dura e que sem a compaixão de alguns estranhos, talvez nem tivesse sobrevivido. "Qual é o seu nome, pequena?" perguntou, tentando puxar conversa. "Clara", respondeu, apoiando o rosto no ombro. "E onde estão seus pais, Clara?" insistiu. A menina fez silêncio. Por alguns segundos, depois, com uma voz quase inaudível, murmurou que eles não podem vir. Samuel franziu o senho. Aquela resposta não esclarecia nada, mas também não soava como mentira. O olhar dela, mesmo frágil, tinha uma estranha sinceridade. A cada degrau, Samuel se perguntava se estava fazendo a coisa certa. E se alguém o visse carregando uma criança que não era dele? E se fosse acusado de algo? Vivemos em tempos em que até boas ações podem ser mal interpretadas. O mecânico balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. No segundo andar, Clara apertou levemente a camisa dele e perguntou: "Você já perdeu alguém que amava muito?" A pergunta veio como um soco no estômago. Samuel engoliu seco. Sua mente voltou anos atrás ao rosto de sua esposa, que havia partido cedo demais por causa de uma doença que ele não conseguiu pagar para tratar. Uma dor antiga, que ele mantinha enterrada, se agitava dentro do peito. "Já", respondeu com a voz rouca. Clara não disse nada.
apenas suspirou, como se entendesse a resposta sem precisar de explicações. Chegando ao terceiro andar, o suor já escorria pela testa de Samuel, não pelo esforço, mas pelo turbilhão de sentimentos que crescia dentro dele. Tudo naquela situação parecia um teste. Algo o empurrava para continuar, e algo o puxava para desistir. Ele pensou em voltar. Poderia deixar a menina sentada ali e bater em alguma porta e pedir ajuda a outro morador. Seria mais fácil, mais seguro. Mas quando olhou para o rosto de Clara, pálido e cansado, percebeu que não conseguiria. Conseguiria. Aquela criança depositava nele uma confiança cega, algo raro de se ver. "Estamos quase chegando?" perguntou, tentando disfarçar o desconforto. "Quase", respondeu ela, e um leve sorriso apareceu, como se guardasse um segredo que apenas o fim da escada poderia revelar. Samuel suspirou fundo. A escolha estava feita. Não havia mais volta. Carregaria aquela menina até onde fosse preciso, custasse o que custasse. No fundo, uma voz silenciosa lhe dizia que aquele encontro não era por acaso. Samuel apertava o passo, mas cada degrau parecia mais longo do que o anterior. O prédio tinha 5 andares, e a escada estreita, mal iluminada, rangia sob seus pés pesados. O eco das pisadas misturava-se com a respiração frágil da menina, que estava cada vez mais ofegante em seus braços. Clara mantinha o rosto encostado no ombro dele, como se aquela posição fosse o único lugar seguro do mundo. De repente, ela quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. "Você tem medo de escuro, moço?" Samuel riu sem graça, tentando aliviar a tensão. "Não. Depois de tanto tempo trabalhando debaixo de carros, aprendi a gostar até da escuridão." "Eu não tenho medo de escuro", disse ela pausadamente. "Tenho medo de perder as pessoas quando a luz apaga." Aquelas palavras bateram fundo. Samuel engoliu em seco. Ele conhecia bem essa sensação. Já havia perdido pessoas importantes quando menos esperava. Era como se Clara falasse diretamente com a parte mais escondida da sua alma. No quarto andar, o ar ficou mais pesado. A janela quebrada deixava o vento frio entrar, fazendo o ambiente gelado. Clara tossiu forte e Samuel quase parou, preocupado. "Está tudo bem? Quer descansar um pouco?" perguntou. Ela balançou a cabeça. "Não, continua. A gente precisa chegar até o fim." Samuel não sabia por quê, mas sentiu um arrepio. Aquela fala parecia carregar um significado além da simples escadaria, como se subir aqueles degraus fosse uma metáfora para algo maior. Enquanto continuava, percebeu que os vizinhos observavam pelas portas entreabertas. Olhares desconfiados, curiosos, julgadores. Para eles, devia parecer estranho. Um homem com um uniforme de mecânico, carregando uma criança frágil até o último andar? Samuel tentou ignorar, mas cada olhar o deixava mais consciente do peso da situação. Clara percebeu. Com um sorriso leve, murmurou: "Não liga para eles. Quem carrega bondade no coração nunca precisa se explicar." Samuel olhou surpreso. Aquela frase não parecia vir de uma criança de 10 anos. Era como se Clara tivesse vivido muito mais do que a sua pouca idade mostrava. Já no penúltimo lance, Samuel começou a sentir as pernas cansadas. Não era o corpo leve dela que pesava, mas sim as memórias que a cada passo pareciam emergir dentro de ele. A perda da esposa, as noites de solidão, a sensação de que a vida já havia tirado tudo o que ele tinha de mais precioso. Clara, percebendo o silêncio dele, acariciou a mão e disse: "Você é mais forte do que pensa. Meu pai dizia que a força não está nos músculos, mas em não desistir quando o coração já cansou." Samuel parou um instante. O coração disparou. Como aquela menina sabia usar palavras tão certeiras? Quem era o pai dela? Com o suor escorrendo pelo rosto e um nó preso na garganta, Samuel retomou a subida. Restavam poucos degraus, mas ele já sabia. Ao chegar no topo, nada mais seria igual. O ar do último lance de escadas parecia mais denso, como se cada degrau guardasse histórias que nunca foram contadas.
Samuel sentiu o coração apertado, não apenas pelo esforço, mas por uma estranha intuição. Algo muito maior o aguardava lá em cima. Clara permanecia silenciosa, até que de repente ergueu os olhos cansados para ele e disse: "Sabe, moço, eu moro aqui, mas não sou daqui." Samuel parou no meio da escada tentando entender. "Como assim?" perguntou, ajeitando-a melhor nos braços. A menina sorriu de leve, mas era um sorriso melancólico. "Às vezes a gente mora num lugar, mas o coração nunca pertence a ele." Aquilo soava filosófico demais para uma criança. Samuel sentiu um arrepio percorrer a espinha. Tentou não demonstrar, mas no fundo algo estava se movendo dentro dele, como se estivesse prestes a ouvir uma verdade que mudaria tudo. Clara tossiu forte, levando a mão à boca. Samuel parou e se preocupou. "Quer que eu te leve ao médico?" sugeriu, olhando aflito. Mas Clara balançou a cabeça, determinada. "Não, primeiro preciso te mostrar algo." No quarto andar, a luz do corredor piscava, deixando o ambiente ainda mais estranho. O som dos passos ecoava e Samuel tinha a sensação de que alguém os observava por trás das portas fechadas. Mas, na verdade, a tensão vinha de dentro dele. Quando retomaram a subida, Clara puxou uma pequena pulseira do bolso do vestido. Era velha, desgastada, mas ainda carregava uma gravação nas bordas. 2 iniciais. Samuel sentiu o estômago revirar quando viu. Eram letras familiares, gravadas com a mesma caligrafia que ele lembrava de anos atrás. "Conseguiu isso?" A voz dele saiu embargada. Clara o fitou com seriedade incomum para uma criança. "Meu pai me deu. Ele disse que se um dia eu encontrasse um homem bondoso, com mãos de graxa e olhos de coragem, eu devia mostrar." Samuel ficou paralisado. O coração disparava. Era impossível, mas aquelas iniciais pertenciam a um velho amigo de infância que havia desaparecido sem deixar rastros. Antes que pudesse perguntar mais, Clara sussurrou com uma doçura que cortava como lâmina: "Ele falou de você todas as noites, até não poder mais." Samuel engoliu em seco, e o peso nos braços agora parecia o dobro. As mãos começaram a tremer. Aquela criança não era apenas uma estranha. Ela estava diretamente ligada a um passado que ele pensava ter ficado enterrado para sempre. O silêncio entre eles se tornou quase sufocante. A cada passo, a pulseira balançava, tilintando como uma prova viva de que aquilo não era coincidência. Quando chegaram ao último andar, Clara levantou a cabeça e apontou para uma porta no fim do corredor. "É ali", disse com voz firme, mas cansada. "É ali que você vai entender quem realmente sou e o que preciso te contar." Samuel respirou fundo. O coração batia tão forte que parecia querer romper o peito. Ele sabia. O primeiro sinal do segredo havia se revelado, e dali em diante nada seria como antes. Samuel chegou ao último andar com Clara ainda nos braços. O corredor era estreito, iluminado por uma lâmpada fraca que oscilava, lançando sombras estranhas pelas paredes manchadas de umidade. A porta que a menina havia indicado era antiga, de madeira gasta, com pintura descascando. Ele parou diante dela, sentindo o coração acelerar ainda mais. Clara levantou a mão trêmula e apontou. "É aqui, moço. É aqui que tudo faz sentido." Samuel respirou fundo, ajeitou a menina com cuidado em um braço e levantou a outra mão para bater. O som ecoou pelo corredor silencioso, mas ninguém respondeu. Esperou alguns segundos, tornou a bater mais forte. Silêncio. "Tem certeza que é essa a porta?" perguntou, tentando não transparecer a inquietação. Clara assentiu com firmeza, mesmo cansada. "Sim. Ele me disse que quando chegasse o dia, seria aqui." Samuel sentiu um calafrio. Quem era esse ele de quem a menina falava com tanta convicção? Bateu de novo, dessa vez com mais força. Nenhuma resposta. Apertou a maçaneta, mas estava trancada. Tentou uma
2 vezes. Nada. O corredor parecia mais frio a cada segundo. Clara o observava como se soubesse que aquela resistência era parte do processo. Não desiste, murmurou. Essa porta precisa abrir. Samuel mordeu os lábios, nervoso. Não fazia sentido. Estava carregando uma criança desconhecida até uma porta trancada, sem nenhuma garantia de que encontraria algo ali. Tudo parecia um sonho confuso ou um presságio. Ele olhou para Clara tentando ser racional. Escuta, pequena. Talvez não tenha ninguém em casa. Eu devia te levar de volta, procurar alguém responsável por você. Mas ao dizer isso, percebeu o brilho nos olhos dela se apagar como se aquela possibilidade fosse a pior das escolhas. Não, respondeu com firmeza. Se você for embora agora, nunca vai saber a verdade. Samuel sentiu o estômago revirar. Havia algo naquelas palavras que o segurava, como se a menina tivesse mais poder sobre aquela situação do que ele mesmo. Segurando-a firme, ele se inclinou até a fechadura. Talvez conseguisse forçar a porta. Estava acostumado a lidar com peças duras, parafusos emperrados, portas de carro que não abriam. Essa não seria tão diferente. Antes que tentasse, Clara tocou a pulseira que ainda balançava no pulso dela e disse em voz baixa: Ele deixou a chave do outro lado. Samuel a olhou surpreso. Como você sabe disso? Porque meu pai sempre disse que as portas certas parecem fechadas, até a gente ter coragem de empurrar. Tomando coragem, Samuel empurrou a porta com o ombro. Para sua surpresa, o trinco cedeu com um traco seco. O coração dele disparou. O corredor ficou em silêncio absoluto, como se o ar prendesse a respiração. Do outro lado, o escuro os aguardava. Clara segurou forte a camisa dele e sussurrou: Agora começa a parte difícil. Samuel engoliu em seco. A porta havia se aberto, mas a sensação era de que estava prestes a cruzar um limite do qual não poderia mais voltar. Samuel empurrou a porta com força e ela rangeu alto antes de se abrir. O interior do apartamento estava mergulhado em penumbra. O cheiro de mofo misturado com madeira antiga tomou o ar. E o silêncio era tão espesso que dava a impressão de que o tempo havia parado ali dentro. Ele entrou devagar, carregando Clara junto ao peito. A menina parecia conhecer o caminho, mesmo sem enxergar direito. Apontou para a mesa, no canto da sala. Coloca-me ali. Sua voz soou firme, como se soubesse exatamente o que queria. Samuel obedeceu, ainda confuso. Colocou-a com cuidado sobre a cadeira de madeira, que rangeu sob o peso leve dela. A menina respirou fundo, como se o simples ato de estar ali já lhe desse um alívio. Desse uma estranha sensação de alívio. Moço, você acredita em sinais? Perguntou de repente, olhando-o fixamente. Samuel franziu a testa. Sinais. Do quê? Clara levantou o braço fino e mostrou de novo a pulseira com as iniciais gravadas. O pequeno objeto refletia a pouca luz que vinha da janela quebrada. Samuel estremeceu. Aquelas letras, JV, pertenciam a alguém que ele nunca tinha esquecido. João Vitor, seu melhor amigo de infância. O garoto que dividia pão seco com ele nas manhãs difíceis, que sonhava em abrir uma oficina ao lado dele, mas que anos atrás havia simplesmente desaparecido. O mecânico deu um passo atrás, tentando raciocinar. Onde conseguiu isso? Perguntou a voz embangada. Clara sorriu de leve, mas havia dor em seu olhar. Meu pai me deu. Disse que era de um amigo que ele jamais esqueceu. Que se um dia eu precisasse, esse amigo iria me reconhecer. Samuel sentiu um nó na garganta. Seu peito queimava com lembranças antigas. Noites em que ele se perguntava onde João teria ido parar. Por que nunca mais dera notícias? A ideia de que aquela criança pudesse ser filha dele parecia absurda, mas ao mesmo tempo fazia cada peça do quebra-cabeça se encaixar. Seu pai... Samuel hesitou, buscando coragem. Seu pai se chamava João Vitor. Clara sentiu devagar, como se confirmasse algo inevitável. Sim, ele sempre falava de você.
Dizia que tinha um amigo que carregava a força nos braços e a bondade no coração. Ele me contava histórias sobre vocês dois consertando bicicletas velhas na rua e sempre repetia que, se um dia ele não estivesse mais aqui, você seria a única pessoa capaz de me proteger. As pernas de Samuel enfraqueceram. Precisou se apoiar na mesa para não cair. Lágrimas ameaçaram surgir, mas ele as conteve. Aquele peso que sentia desde o primeiro degrau agora tinha nome e rosto. Clara o observava com atenção. Eu sabia que era você desde o momento em que vi suas mãos. Mãos de graxa, exatamente como meu pai descrevia. Samuel não conseguiu responder. A revelação parcial o atingia em cheio, mas deixava perguntas ainda maiores. Onde estava João Vitor? O que havia acontecido com ele? E por que aquela criança, tão doente e frágil, tinha sido deixada para encontrá-lo? Clara, exausta, recostou-se na cadeira. Antes de fechar os olhos por um instante, murmurou: Não pare agora. Ainda falta você ouvir o resto. O segredo inteiro. O silêncio que seguiu foi esmagador. Samuel sabia que estava apenas no início de uma verdade que poderia mudar completamente a sua vida. Samuel ficou imóvel diante de Clara. O coração batia como se quisesse arrebentar as costelas. O nome de João Vitor ainda ecoava em sua mente, despertando lembranças que ele passara anos tentando enterrar. Era impossível acreditar que aquele fantasma do passado voltava à tona por meio de uma menina tão frágil. Clara abriu lentamente os olhos e encarou Samuel com firmeza. Sua voz, apesar de baixa, soava com uma convicção assustadora para alguém tão jovem. Meu pai sempre me disse que eu deveria procurar você, se algo acontecesse com ele. Disse que você não ia me abandonar. Samuel engoliu em seco. Mas o que aconteceu com ele, Clara? Onde o João está? A menina desviou o olhar e as lágrimas começaram a escorrer silenciosas por suas bochechas. Ele se foi. Aquelas duas palavras caíram sobre Samuel como um peso insuportável. Seu corpo inteiro pareceu fraquejar. Como assim se foi? Murmurou, a voz embargada. Clara respirou fundo, tentando se recompor. Papai ficou doente. Muito doente. No começo tentou esconder de mim. Dizia que logo ficaria bem. Mas eu via. Cada dia ele estava mais fraco. Até que, uma noite, ele me chamou perto da cama, colocou essa pulseira na minha mão e disse que se o coração dele parasse, eu devia procurar o homem com as mãos de graxa, o homem que ele chamava de irmão. Samuel levou a mão ao rosto, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Recordou-se de João Vitor sorrindo, ainda adolescente, dizendo que os dois nunca se separariam, que seriam parceiros para sempre. E agora descobrira que o amigo tinha carregado sua memória até o fim, depositando nele a última esperança de proteger o que mais amava, sua filha. Ele não queria que eu ficasse sozinha, continuou Clara, soluçando. Disse que se o mundo me virasse as costas, você não ia virar, que você me carregaria, como sempre carregou tudo que parecia pesado demais. Samuel se ajoelhou diante dela, as mãos tremendo ao segurar a pulseira. Clara, eu devia ter procurado seu pai. Devia ter feito mais. Eu o deixei sumir da minha vida. A menina tocou no rosto dele com a mão pequena e fria. Não se culpe. Ele sabia que vocês se encontrariam de novo de algum jeito. Ele dizia que as promessas verdadeiras sempre encontram um caminho de volta. O mecânico fechou os olhos, sentindo a dor e, ao mesmo tempo, uma estranha paz. João Vitor estava morto, mas havia deixado algo vivo, um elo que agora pulsava diante dele. Clara Era apenas a filha de seu amigo. Era, naquele instante, sua responsabilidade, seu legado, talvez até sua redenção. Samuel respirou fundo, tentando conter o choro. Clara, eu prometo. Eu vou cuidar de você. A partir de hoje você não está mais sozinha. A menina sorriu fraco, mas seus olhos brilhavam como se uma parte do peso tivesse sido retirada de seus ombros frágeis. Eu sabia que você diria isso. Foi então que ela completou, com voz quase sussurrada, como se revelasse a última peça do segredo. E agora você precisa saber. Meu pai não partiu apenas por doença. Ele descobriu algo
algo que o colocou em perigo. Samuel arregalou os olhos. O sangue gelou em suas veias. Em perigo? Do que você está falando, Clara? Mas antes que pudesse obter resposta, a menina fechou os olhos novamente, exausta. O silêncio tomou conta do apartamento, deixando Samuel com a certeza de que a revelação completa ainda não havia terminado. O silêncio dentro do apartamento parecia esmagador. Samuel permanecia ajoelhado diante de Clara, observando a menina lutar contra o cansaço. O coração dele estava em frangalhos. O peso da revelação de que João Vitor já não estava mais vivo ainda martelava em sua mente. Mas a última frase de Clara, a insinuação de que o pai não havia morrido apenas por doença, não parava de ecoar. Ele a chamou suavemente. Clara, o que você quis dizer com isso? Que perigo é esse? A menina abriu os olhos devagar. Seu olhar, mesmo cansado, tinha uma firmeza incomum. Papai descobriu coisas que não devia. Coisas de gente poderosa. Samuel se endireitou, o corpo inteiro em alerta. Que tipo de coisas? Clara respirou fundo, como se buscasse coragem. Ele trabalhava em um lugar onde via coisas escondidas. Documentos, números, nomes. Ele dizia que não podia confiar em ninguém, só em você. A voz dela falhou, mas continuou. Ele acreditava que estavam tentando silenciá-lo. Samuel sentiu o chão sumir sob seus pés. O amigo de infância que ele havia perdido não tinha simplesmente desaparecido. Fora engolido por algo maior. Algo que o colocou em perigo real. O nó em sua garganta ficou ainda mais apertado. Então, ele foi ameaçado? Perguntou, incrédulo. Clara assentiu. Ele me dizia todas as noites que se algo acontecesse, eu deveria procurar você, porque só você teria coragem de carregar o peso. As palavras dela eram como facas cortando fundo. Samuel segurou a borda da mesa, tentando conter a revolta e a dor que cresciam dentro dele. João Vitor, seu melhor amigo, morrera sozinho, enfrentando algo que jamais deveria enfrentar. E agora restava a filha dele, frágil, doente, indefesa, nos braços de um homem que não sabia se estava preparado para carregar essa responsabilidade. Por que não me procuraram antes? Murmurou, quase falando consigo mesmo. Eu teria ajudado. Eu teria feito qualquer coisa. Clara estendeu a mão fina e tocou no pulso dele. Ele acreditava que ainda não era a hora, que você também precisava ser testado. Samuel levantou os olhos marejados, encarando o vazio do quarto escuro. Testado? Por Deus, eu já perdi tanto. A voz falhou e as lágrimas escorreram sem que ele pudesse evitar. Clara, apesar da fraqueza, ergueu a mãozinha para enxugar uma das lágrimas que escorria pelo rosto dele. Mas você não desistiu. Está aqui agora, e isso significa que passou no teste. Samuel sentiu o coração se despedaçar. Era como se João Vitor tivesse planejado tudo, confiando a ele sua maior preciosidade, mesmo sem nunca pedir diretamente. O choque emocional era insuportável. A dor da perda se misturava com a revolta pela injustiça e com a responsabilidade inesperada que caía sobre seus ombros. Ele respirou fundo, tentando se recompor, mas no fundo sabia, nada seria igual depois daquela noite. Clara fechou os olhos por um instante, como se estivesse à beira da exaustão, mas antes de adormecer, murmurou. Ele disse que você entenderia, porque carrega o mesmo coração que ele. Samuel caiu de joelhos no chão, engolido por lágrimas silenciosas. O choque da verdade era esmagador. O passado tinha voltado, e agora exigia dele muito mais do que simples lembranças. Uma pessoa! Aquelas palavras ecoaram dentro de Samuel como marteladas. Lembrou-se das tardes de infância,
quando ele e João passavam horas consertando bicicletas quebradas. João sempre dizia: se até uma roda torta pode rodar de novo, uma vida também pode. Ele fechou os olhos, sentindo que aquele passado voltava para empurrá-lo para frente. Aquele reencontro não era acaso. Era destino. Com um suspiro profundo, Samuel se aproximou e segurou as mãos geladas de Clara. Eu não sei se vou conseguir, mas prometo que vou tentar. A partir de hoje, você nunca mais vai estar sozinha. Clara sorriu e lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu sabia. Papai tinha razão. Samuel a abraçou com cuidado, como se aquele corpo frágil fosse feito de vidro. Mas dentro dele, algo mudava. Já não era apenas um mecânico cansado que voltava para casa todas as noites. Agora era alguém que carregava a herança de um irmão de alma. Alguém chamado a ser mais forte do que nunca. O reencontro com Clara era, na verdade, o reencontro com ele mesmo. Com a promessa que achava esquecida, com a bondade que acreditava ter perdido no meio das dores da vida. O silêncio do apartamento foi quebrado pelo som distante de uma porta batendo em outro andar. Samuel sentiu um arrepio. A história de João Vitor não parecia apenas uma lembrança, parecia um aviso. Se o amigo havia se envolvido com algo perigoso, quem garantia que Clara estava realmente a salvo? Ele olhou para a menina que adormeceu em seus braços, finalmente entregue ao cansaço. Beijou sua testa e tomou uma decisão. Vou te proteger, Clara, mesmo que o mundo inteiro tente impedir. Naquele instante, Samuel soube que o destino não o havia colocado ali por acaso. O reencontro não era apenas com a filha de João Vitor. Era com sua missão. E pela primeira vez em anos, ele sentiu no coração que tinha algo, ou melhor, alguém, por quem valia a pena lutar até o fim. Samuel deixou o apartamento naquela noite com Clara adormecida em seus braços. O corredor estreito, antes sombrio e sufocante, agora parecia diferente. Ele não via mais apenas paredes descascadas e lâmpadas fracas. Via o peso de uma promessa cumprida e o início de uma nova vida. Enquanto descia os degraus lentamente, lembrava-se das palavras de Clara. Ele disse que você me carregaria, como sempre carregou tudo o que parecia pesado demais. João Vitor tinha razão. O peso dela não estava nos ossos frágeis, mas no legado que representava. Ao sair do prédio, o vento frio da noite bateu em seu rosto. Samuel respirou fundo, sentindo que aquela não era apenas mais uma noite em sua rotina de homem cansado. Era o marco de uma mudança irreversível. No caminho de volta para casa, observava o rosto tranquilo de Clara encostado em seu peito. Pela primeira vez, ele não sentia apenas cansaço, sentia propósito. Chegando na oficina onde morava nos fundos, improvisou uma cama para ela com os cobertores mais limpos que tinha. Clara abriu os olhos por um instante e sussurrou. Obrigada, moço. Agora sei que não estou mais sozinha. Samuel acariciou os cabelos dela e respondeu com a voz embargada. Você não está. Nunca mais vai estar. Nos dias que se seguiram, a vida dele mudou completamente. O mecânico que antes vivia apenas para consertar carros, passou a acordar mais cedo, preparar o café da manhã para Clara e levá-la às consultas médicas que antes ela não tinha forças para frequentar. Entre risadas e momentos de fragilidade, Samuel percebeu que a menina não estava apenas curando suas próprias dores, estava curando também as dele. Aos poucos descobriu na prática o que João Vitor quis dizer quando falava que a força não está nos músculos, mas em não desistir quando o coração já cansou. Samuel, que tantas vezes pensou ter perdido tudo, descobriu que ainda havia vida, ainda havia família, ainda havia futuro. Clara se tornou não apenas uma responsabilidade, mas sua filha de coração. Em uma tarde, enquanto ajustava uma bicicleta antiga que encontrara no ferro velho, Clara se aproximou sorrindo. Você acha que ainda dá para consertar?
Samuel riu. Se até uma roda torta pode rodar de novo, uma vida também pode. Ela o abraçou forte, e naquele momento, ele soube. A promessa estava cumprida. O mecânico simples, que nunca esperava nada da vida, encontrou no destino o maior tesouro de todos: o amor incondicional e a chance de recomeçar. E como Clara havia dito no primeiro encontro, carregando-a pelas escadas: "Eu te disse que meu segredo mudaria a sua vida." Mudou. Para sempre.